Olá pessoal, tudo bom? Vamos conversar um pouquinho hoje sobre fimose, né? Primeiramente, o que é a fimose? Fimose é uma patologia, um distúrbio, né, masculino do pênis, da genitália masculina, onde não se consegue expor a glande, a cabeça do pênis, devido a problemas relacionados à pele, que envolve ali a glande, o pênis, que é o prepúcio, né? A gente tem na infância características diferentes da fimose do adulto, né? No adulto, normalmente, ele tem dois tipos de fimose. Ou uma fimose que ele sempre teve desde criança, não procura atendimento, ou por outros motivos não resolveu e trouxe esse problema para a idade adulta e acaba resolvendo depois, que isso começa a incomodar na parte sexual e tudo mais. E existe a fimose adquirida, ou seja, você expunha a glande e acaba que desenvolve patologias, doenças, inflamações do pênis. É importante pontuar que essa fimose no adulto, secundária a doenças, né, a principal delas é o diabetes. Então, o diabetes mal controlado ou pouco controlado acaba piorando muito a imunidade, né, do portador do problema. E essa imunidade permite, junto com outros problemas, como por exemplo a saída de glicose na urina, ela favorece o crescimento dos fungos que vivem naquela região, né? O prepúcio acaba cobrindo a glande, né? Isso gera uma maior umidade, né? Gera um favorecimento ao desenvolvimento desses fungos e eles acabam agredindo a pele do prepúcio, a pele da glande, e geram processos inflamatórios de repetição. Isso vai cicatrizando e vai fechando aos poucos, né, a pele do prepúcio do pênis do homem, e isso gera uma fimose, né, e acaba que o tratamento passa pela cirurgia e pelo controle da doença de base, que é o diabetes. Na infância é um pouco diferente. A gente tem três motivos principais que levam à não exposição da glande da cabeça do pênis do menino, né? O primeiro deles, que é o mais frequente de todos, são as aderências prepuciais, ou seja, a pele interna do prepúcio, ela nasce coladinha ali na cabeça do pênis e, no geral, ao longo dos 3, 4 primeiros anos, 90% dessas aderências já se desfizeram espontaneamente, sem que se tenha feito nenhum tipo de tratamento. Existe a fimose verdadeira, que é quando a pele do prepúcio é muito estreita, né, e ela não cede ao longo desses 3, 4 primeiros anos, então existe um anelzinho ali de pele que não deixa ser feito nenhum tipo de tratamento. Existe a fimose verdadeira, que é quando a pele do prepúcio é muito estreita, né, e ela não cede ao longo desses 3, 4 primeiros anos, então existe um anelzinho ali de pele que não deixa a cabeça do pênis se expor, né, a glande não consegue sair, né. E existe o prepúcio redundante, ou seja, aquele excesso de pele, né, que pode ser confundido com fimose, mas não é fimose. Então, assim, a maioria dos meninos nasce com algum grau de aderência, ou maior ou menor, entre a glande e o prepúcio. Mas isso é natural, isso dificulta realmente a exposição da glande. Às vezes a mãe ou o pai vai tentar puxar ali a pelezinha para trás, não vai conseguir expor e fica muito preocupado. Mas isso é natural, isso vai se desfazer com o passar do tempo. Levem os meninos para fazer uma avaliação, até para a gente ver se está tudo certo em relação ao posicionamento dos testículos, que devem estar dentro da bolsa, em relação à uretra, ao furinho do pênis ali, que deve estar bem na ponta. Existe uma patologia chamada hipospádia, onde o furinho às vezes está fora do lugar. Então existem outras nuances que devem ser avaliadas num menino pequeno, entre eles, e a mais frequente é essa não exposição da glande, mas normalmente isso não é uma fimose verdadeira. Uma coisa que eu acho que ainda é bastante conversada e difundida, né, entre as mães logo ali nas primeiras semanas, nos primeiros meses, nos primeiros anos, né, dos cuidados com o menino, são as famosas massagens, né? Essas massagens não devem ser feitas, isso já é proscrito. Por quê? Você massagear, ou seja, você puxar, você forçar aquela pele a passar, né, pela glande quando não está na hora ainda, ou fazer isso de modo muito, vamos dizer assim, bruto ou forçado, né, isso vai gerando pequenas fissuras, pequenos machucados, né, dentro da pele do prepúcio. Esse ferimento vai cicatrizar e essa cicatriz vai aos poucos fechando na volta da glande, ou seja, as massagens causam fissuras, essas fissuras causam uma fimose. As pomadas, né, que a gente tem hoje no mercado, e mesmo uma pomada simples, que é a pomada de corticoide, usada para diversos problemas de pele, é um ótimo auxiliar, né, quando se fala em tratamento conservador, né? O tratamento conservador seria o oposto ao tratamento cirúrgico. Então, muitas vezes, a gente tem algumas aderências, né? A mãe e o pai estão um pouco ansiosos em relação à não exposição ali da glande. Então, a pomadinha ajuda a soltar aquelas aderências, às vezes a soltar um pouquinho a rigidez da pele, do prepúcio, que
ajuda a expor a glande e resolver aquele problema, que seria a suposta fimose, né? Ela pode ser usada durante 2 meses e nesse caso é importante que haja o acompanhamento de um profissional da área, né? O cirurgião pediátrico, o urologista ou até mesmo o próprio pediatra para avaliar a evolução do caso. Bom, e digamos que feito tudo isso, passado esse período, realmente a glande não se expõe. A pelezinha ela parece estreita e ela não permite a exposição total da glande. Qual seria o problema disso, né? Principalmente a não higienização adequada, né, do pênis e da região do pênis, ali, da glande, porque vai se produzindo uma gordura de lubrificação da glande chamada esmegma e aquilo não consegue sair adequadamente e acaba gerando um problema chamado balanite ou balanopostite de repetição. Como a gente tinha comentado para os adultos, existe a umidade da urina, existe a gordura, as secreções da pele, esse esmegma, isso vai criando um meio de cultura, fazendo com que fungos e bactérias se desenvolvam muito mais facilmente no local. Isso gera uma inflamação. Isso é ruim não só pelo fato da inflamação, que incomoda o menino, mas porque pode ir agredindo o prepúcio e isso vai fechando cada vez mais. Então é importante tratar. Bom, depois de tudo isso, sempre surge aquela pergunta se devemos operar, quando operar. Eu acho que não existe uma única resposta para isso, porque tem vários aspectos que a gente deve levar em conta, né? Entre eles se é um menino mais jovem, se é um menino que já tem seus 3, 4, 8 ou 12 anos, né? Se é um adolescente que já tem algum interesse sexual. Primeiramente, levando em conta os aspectos culturais e religiosos, que eu respeito muito, nós falamos aí de uma circuncisão, muitas vezes com a técnica clássica, que é com os pontinhos, ou às vezes com o uso de clamps. Quando nós vamos falar em circuncisão neonatal, né, o uso de clamps é ideal, ou dispositivos, né, até o 3º mês, quando a pele do prepúcio é bem fininha, se faz uma circuncisão sem pontos, praticamente sem sangue e praticamente indolor para essa criança nessa idade. Nas crianças um pouco mais velhas, né, que já passaram seus 3, 4 anos de idade, onde o prepúcio é um pouquinho mais espesso, eu já prefiro a técnica clássica. Acho que os clamps e os dispositivos podem trazer algum tipo de complicação, né? Mas elas requerem, né, devido à idade da criança, uma anestesia, né? Então, hoje a anestesia é super simples, é uma anestesia local, que a gente chama de anestesia troncular, né? Como uma anestesia para costurar ali um cortezinho na pele, associada a uma sedação, né, onde o menino dorme, né, faça a cirurgia em questão de 30, 40 minutos e logo que ele acorda já vai para o colo da mãe, come alguma coisa e vai para casa, né? O mais chatinho sempre é o pós-operatório, né? A criança pequenininha não gosta que faça curativo, fica com um pouco de medo, faz um pouco de manha, mas é uma cirurgia super segura e super simples. Quando a gente vai tratar o adolescente, eu acho assim, se você tem um adolescente, você conversou com um adolescente que está tendo algum tipo de queixa relacionada à genitália dele, traga para avaliação, porque o adolescente ele não reclama de nada, ele é super saudável. Então, se ele está falando que aquilo não está legal ou está dando indícios de que, né, existe algum problema na genitália dele, né, já é um pouco mais envergonhado pela fase que ele está, então às vezes não vai falar diretamente, mas é muito importante avaliar isso, porque se ele está reclamando é porque está incomodando muito, né? E inicia ali o desenvolvimento do pênis, né, o interesse sexual, e às vezes aquela pele estreita pode estar atrapalhando bastante ele, né? Existem muitas vezes um resquício, né, da fimose verdadeira, que é um anelzinho que às vezes passa para trás do pênis e da glande, né, e aperta bastante, aquilo incomoda muito.